meu nome é Robson Cavalcante e hoje nós vamos ter uma aula sobre a gestação gemelar ou os gêmeos. Onde eles ocorrem, quando, como, porquê, vamos saber tudo nessa aula. A gestação é um processo gradual, extremamente acurado, com várias etapas críticas no desenvolvimento de um ser. E quando falamos sobre um desenvolvimento de um ser humano, isso leva ainda mais considerações. Uma das coisas que está associada com o ser humano, com o padrão da espécie, é que normalmente as mulheres têm um filho por gestação, mas nada impede que ela possa ter uma gravidez gemelar, uma gravidez de gêmeos. Esses gêmeos, existem dois tipos: os gêmeos univitelinos e os gêmeos bivitelinos. Os gêmeos univitelinos, eles são basicamente aqueles indivíduos idênticos entre si, são basicamente clones, compartilham o mesmo DNA. E uma das coisas que é um mito dentro da biologia é que esse processo acontece a partir da fecundação, logo após a formação do zigoto. Só que preste bem atenção nas etapas de forma correta. Esses gêmeos, ele vai ser oriundo de uma fecundação entre um espermatozoide e um óvulo. Logo em seguida, há a formação do zigoto, que é uma célula ovo, tá? Toda vida que se falar em zigoto, eu quero que vocês pensem no ovo. E esse zigoto, ele vai passar por algumas etapas antes dele se dividir para a formação de um grupamento de células que irá se dividir, se separar e formará uma gestação independente de um lado e de outro, mas que irá compartilhar o mesmo vitelo, ou melhor, a mesma placenta. Esse processo inicia-se após a formação do zigoto, em que você tem a primeira clivagem, um processo de segmentação em que as células começam a se dividir, até a formação de uma estrutura chamada de mórula. A mórula é exatamente o momento em que você tem um grupamento de células amontoadas, chamadas de blastômeros, em que eles podem vir a se separar. Quando eles se separam, nós estamos falando do exato momento em que essas células elas são totipotentes, ou seja, elas podem se dividir, se transformar, se diferenciar em qualquer tipo de célula. Isso faz com que nós tenhamos agora dois indivíduos independentes em processo de gestação. À medida que eles se implementam no útero, num processo chamado de nidação, eles agora vão se desenvolver independentemente, só que compartilhando uma mesma bolsa. Esses organismos, eles são idênticos. Isso é chamado de gêmeos univitelinos. Já os gêmeos bivitelinos são aqueles irmãos que nascem no mesmo dia. O que significa isso? Veja bem, o útero ele tem dois ovários, um posicionado do lado esquerdo e um posicionado do lado direito da mulher. Cada um deles pode liberar um óvulo durante a menstruação. No entanto, nada impede que em algumas mulheres seja liberado 2 óvulos ao mesmo tempo. E esse processo pode gerar 2 indivíduos independentes e diferentes, porque eles não vão compartilhar o mesmo DNA. Tanto esses óvulos, eles têm uma combinação de cromossomos diferentes, como também agora será a fecundação realizada por 2 espermatozoides, um para cada óvulo. Sempre associe que o processo de fecundação ele vai estar associado com um espermatozoide para um óvulo. É muito comum os alunos acharem que nesse processo de formação de gêmeos, você tem 2 espermatozoides para um óvulo, ou 2 óvulos para um espermatozoide e assim vai. Mas isso é impossível. Isso porque durante o processo de fecundação, os espermatozoides contêm uma estrutura chamada de acrossoma. E esse acrossoma contém uma solução interna que, ao passar pela zona pelúcida do óvulo, ele acaba despolarizando a membrana, não permitindo a entrada de outra célula naquele local. Isso é muito bom, porque a gente só pode formar indivíduos diploides. Veja bem, o espermatozoide ele tem 23 cromossomos e o óvulo ele tem 23 cromossomos.
A união desses dois gametas vai formar um organismo com 46 cromossomos, organismo diploide, em que você recebe metade do genoma da sua mãe, metade do genoma do seu pai. Tranquilo? Quando eu penso dentro dessa perspectiva, a entrada de um espermatozoide a mais faz com que esse organismo ele não tenha 46 cromossomos, mas ele tenha 69 cromossomos. Isso faz com que esse organismo seja impossibilitado à vida, caso ele seja capaz de entrar no óvulo, coisa que não é possível em razão dessa estrutura que eu acabei de falar, chamada de acrossoma e zona pelúcida. E aí você tem que ficar atento quanto a esses assuntos, porque é muito comum esses temas caírem em provas, principalmente a prova do ENSEJA, que é o nosso alvo de hoje. Então preste atenção nessa questão que nós vamos fazer agora. Denominam-se gêmeos dois ou mais irmãos que nascem de uma mesma gestação. Uma mãe deu à luz a 2 meninos idênticos, também chamados de gêmeos monozigóticos. Esses bebês foram gerados a partir de A. Um óvulo e um espermatozoide. B. 2 óvulos e um espermatozoide. C. Um óvulo e 2 espermatozoides. E D. 2 óvulos e 2 espermatozoides. Agora pausa o vídeo e tenta responder você mesmo. A resposta dessa questão a gente vai deixar lá no final do vídeo, mas você já pode deixar aqui nos comentários para que a gente possa fazer esse feedback com vocês. Esses gêmeos bivitelinos ou fraternos, existe uma questão bem interessante que a gente pode falar com eles. É muito comum se ter esse tipo de gravidez com 2 ou mais filhos, normalmente até uns 3, quando nós estamos tentando aumentar a nossa fertilidade. Algum casal está fazendo um tratamento, por exemplo, para se ter um filho, e aí muitas vezes tem a opção de se fazer uma inseminação artificial. Nesse processo é muito comum que nós tenhamos 2 ou 3 filhos em simultâneo, porque muitas vezes você fecunda essa quantidade de óvulos para ver se algum deles vai dar certo na mãe. Existe também um tipo de gravidez de inseminação artificial por meio da inseminação caseira, que é um processo que tem acontecido bastante no nosso país e no mundo inteiro, que seria por doadores, pessoas especializadas em doar o esperma, mas que, diante de todo o contexto, se feito de forma segura, evidentemente, levando em consideração todas as precauções, é uma alternativa. Dentro desse tema, a gente também tem um seguinte tema, que está relacionado os gêmeos siameses ou chifópagos. Esses gêmeos, eles são gêmeos univitelinos. Eles teriam, em tese, a formação de 2 indivíduos idênticos, independentes, mas que, devido a alguns erros no processo lá de mórula, como eu falei, na separação desse grupamento celular, que não acontece em sua totalidade, esses 2 indivíduos eles nascem colados, ou na região do encéfalo, ou na região do tórax, na região do quadril, e muitas vezes, para você fazer a separação por cirurgia, a depender da situação, é um caso de muito risco. Então, alguns pais ou pessoas, eles tendem a não fazer, optar por não fazer a cirurgia, salvo, evidentemente, aquele tipo de gêmeo siamês em que se tem um risco real da vida daqueles 2 indivíduos em questão. Por exemplo, eles nascem compartilhando parte do coração ou parte de um órgão vital, coisa do tipo. Nessa aula nós vimos um pouco de como que acontece a gravidez gemelar. Vimos também um pouco de suas consequências e diferenças entre os tipos dessas gravidez, como os gêmeos univitelinos ou monovitelinos, os gêmeos bivitelinos ou fraternos, ou também os gêmeos cipófagos ou siameses. Agora preste atenção que eu vou falar a resposta da questão que nós trabalhamos no meio do vídeo. Se você respondeu o item A, você está correto. Cada espermatozoide só será capaz de fertilizar um óvulo por vez. Sempre lembre-se disso, independente do tipo de
gravidez. E aí, gostou do vídeo? Então deixa um like, não esquece de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho para receber novas notificações e deixa seu comentário para que a gente possa ter sugestões de novos vídeos e ter um feedback de vocês. Então é isso, galera. Até mais.